E confirmando as expectativas do setor, a safra 2022-2023 deve ter adubação mais cara em relação à temporada anterior. De acordo com análises de especialistas, as cotações dos adubos mais do que triplicaram nos últimos meses, pressionando ainda mais as margens para o criador. Neste cenário, a relação de troca para quem exporta, que é a quantidade necessária de determinada commodity para a compra de 1 tonelada de adubo, atingiu os piores níveis históricos, pressionada pelo aumento expressivo dos insumos. Ou seja, para adquirir a mesma quantidade de fertilizante, o produtor precisará desembolsar maior volume de grãos. Bom, e agora a gente fala de mercado internacional, o assunto é a China. A nova carta do boi da Scott Consultoria expôs a necessidade de abertura de mercados internacionais para a carne brasileira. E este segue um dos gargalos da pecuária para os próximos anos. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso com a analista de mercado da Scott Consultoria, a Tayana Drugovich. Boa noite, Tayana. Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Tainá, falei errado o seu nome, me desculpe, Tainá, seja bem-vinda, boa noite. Tranquilo, boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, nós podemos dizer, Tainá, que a China desapontou as expectativas mais otimistas do ano passado por conta do embargo que nós tivemos, 100 dias sem exportarmos carne, e isso, para alguns analistas, não impactou tanto no balanço de 2021, para outras análises sim, mas o que nós podemos dizer de tudo isso? Sem dúvida, mexeu com o mercado do boi gordo em si, né? A partir do momento que, na verdade, desde 2019, quando a China entrou no mercado, a gente tem acompanhado essa constante volatilidade de preços, né? Foi diferente em 2021, com essa saída da China, foram 103 dias sem o mercado chinês e deixou claro a nossa dependência por hora, né? Querendo ou não, a China é um mercado que tem pago bem e é um mercado que a gente tem aproveitado esse bom momento, desse bom apetite desse mercado e atendendo bem as expectativas. Mas, sem dúvida, a partir do momento que a China saiu do mercado, o Brasil se viu com tentando, né, aumentar as expectativas aí para os outros mercados, né, tanto que a gente aumentou as vendas para os Estados Unidos, para a China, que já são clientes nossos, né, mas a importância da gente ter outras vias de escoamento, né, mas é importante também salientar que a importância, o peso da China, sem dúvida, é um momento que deve ser aproveitado, mas a partir do momento que a China sai fora de o pecuarista acaba sendo prejudicado e, sem dúvida, essa dependência acaba pesando na conta do pecuarista, que no susto acaba acontecendo o problema que ocorreu no comecinho de setembro. Então, em dezembro, o que a gente acompanhou, né, foi uma alta expressiva dos embarques para o Egito, em torno de 300%, para os Estados Unidos em torno de quase 90%, mas a gente tem que lembrar que ao longo de 2021, a China representou em torno de 50% das exportações de carne bovina brasileira. Os Estados Unidos ali em torno de 5%, 6%, e o Egito em torno de 3,8% ao longo de 2021. Mas, sem dúvida, são mercados importantes, são mercados que a gente tem que manter o bom contato. Uhum. Bom, de acordo com o levantamento, de setembro a outubro, a exportação de carne bovina in natura caiu 56%, ou seja, há uma dependência muito grande ainda do mercado chinês, como você mesmo disse, quando houve essa suspensão. Há perspectivas de abertura de novos mercados para além daqueles que você citou para nós, como, por exemplo, o fortalecimento das relações com os Estados Unidos? Por hora, a gente deve acompanhar agora em janeiro, fevereiro, já um cenário mais diferente, né? A China deve voltar como principal cliente do Brasil, sem dúvida por ser um cliente que está tem pago bem pela nossa carne e tem levado bastante carne bovina. Então, sem dúvida, o foco do nosso escoamento ao longo de 2022 deve continuar sendo o mercado chinês, ele deve continuar sendo o principal cliente do Brasil, mas sem dúvida o Brasil vai continuar fortalecendo aí os elos com os outros clientes, que sem dúvida é de extrema importância para o nosso mercado, para a nossa pecuária em si. Mas tem que levar em consideração que a China tem seu peso importante. Tanto que a China voltou
agora em cena, e em janeiro agora de 2022, levando essas 2 primeiras semanas, os embarques já alcançaram em torno de 72 mil toneladas de carne bovina in natura, e se continuar nesse ritmo até o final de janeiro, a expectativa é que a gente exporte em torno de 140 mil toneladas, e esse é o maior volume considerando o mês de janeiro historicamente, e sem dúvida a China tem colaborado com esses dados. Bom, a gente sabe que para conquistar essa abertura de mercado que hoje existe com a China, o que faz termos números tão expressivos é fruto de um trabalho de várias mãos, claro, das políticas públicas que são usadas pelo governo federal e, é claro, também que vai de encontro com o trabalho desenvolvido pelos pecuaristas brasileiros em ofertar uma carne de qualidade para o mercado internacional cada vez mais exigente. Quando nós falamos da abertura de novas possibilidades de mercado para além do mercado chinês, quais são as principais outras exigências para se conquistar esse mercado? A gente tem falado muito aqui no ABCZ News da questão das áreas livres de aftosa, que com certeza irá contribuir para a conquista desses novos mercados. Mas quais outros pontos que nós poderíamos citar que facilitaria um trabalho de fortalecimento desses mercados para que daqui a algumas décadas, aí a gente fala de trabalho de mais de 10 anos, para termos um volume de exportação expressivo para outros países, como temos para a China, por exemplo? O que a gente deve fazer é o que a gente já está fazendo, né? A nossa pecuária, ela é extremamente forte, extremamente profissional, e a tendência é que a gente continue em constante evolução, aumentando a rastreabilidade, bem-estar animal, fazendo uma pecuária em áreas que não são preservadas, né, com áreas permitidas aí pelo governo, mas sem dúvida o Brasil ele tem um importante papel no mercado internacional e a tendência é que a gente mantenha isso. Deixa bem claro a nossa qualidade do nosso sistema sanitário, né, da pecuária em si. E sem dúvida o Brasil vai continuar em constante crescimento, acompanhando essas ferramentas que o pecuarista já tem feito, né, essa tarefa de casa que nós pecuaristas já tem feito muito bem feito, tanto que a gente já tem alcançado grandes mercados. Assim quando deu a peste suína africana na China, sem dúvida não hesitou, né, em procurar o Brasil para atender essa nova demanda. Então, o Brasil ele tem potencial, ele tem todas as ferramentas possíveis e a tendência é que a gente continue em constante crescimento, mantendo essa qualidade, né, essa transparência da qualidade de produção de carne bovina brasileira. Tainá, você disse aí para nós que o volume exportado para o mês de janeiro já é expressivo em relação a outros em anos anteriores. O criador que está nos assistindo pode esperar um 2022 mais tranquilo no que se refere à exportação de carnes, com uma margem de lucro um pouco maior? A expectativa para 2021, segundo os últimos dados aí do Departamento dos Estados Unidos, é que do lado do Brasil a gente aumente em torno de 3% das exportações de carne bovina. E do lado do mercado chinês, a expectativa é que a China aumente em torno de 8% das importações de carne bovina. E sem dúvida o Brasil deve continuar atendendo essa boa demanda do mercado chinês. Então a gente deve acompanhar um 2022 semelhante a 2020, sem aquele susto no final do ano, né, se Deus quiser. Mas a tendência é que a gente continue acompanhando anos de constante crescimento no mercado internacional e a pecuária aí ganhando espaço nos outros países. Mas a gente deve acompanhar um ano semelhante a 2021 e as exportações devem continuar em bom ritmo. Certo. Tainá Drugovic. Isso mesmo, Tainá, não errei o sobrenome. Exato, também Drugovic. não, né? Tainá Não, tá Drugovic, certo. que é analista de mercado da Scott Consultoria, gentilmente participando hoje conosco, trazendo este panorama das exportações brasileiras da carne bovina, principalmente com os olhos para o mercado chinês, para que continue um mercado um voo de brigadeiro, bem tranquilo, sem intempéries para os nossos criadores. Muito obrigado pela participação, Tainá. O espaço é sempre de vocês aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada a todos. A Scott Consultoria sempre fica à total disposição. Um abraço a todos e uma boa noite. Muito obrigado.